para nós, encarnados, né? E desencarnados, presentes aqui no salão físico. Nossos amigos queridos que estão na sala virtual, estão sempre conosco. Vamos fazer a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, divino amigo, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos para iniciarmos o EMERGE em teu nome. E dos amigos espirituais que dirigem esta casa, que coordenam esse trabalho, amigos muito queridos, muito caros, que quando na Terra deixaram para nós aí tanto material importante para a gente estudar, tantas pesquisas que foram feitas, e nós hoje podemos desfrutar de todas elas. Nós agradecemos muito, Senhor, por todas as oportunidades que temos tido nessa reencarnação, especialmente essa, de estudar teus ensinos à luz da doutrina espírita. Muito obrigada, Senhor. Permita que nossos corações, nesta noite, como tem sido em todas as noites do EMERGE, possam se encher de energias renovadas para as nossas lutas e desafios de cada dia, de cada hora. Muito obrigada. Fica conosco, guarda-nos em tua infinita misericórdia, hoje, agora, como sempre. Ô, gente, que alegria mais uma vez estarmos aqui. E a gente cumprimenta o trio que veio nos visitar hoje, né? A turma que a Júnia trouxe. Se a Júnia Jaber estiver na sala virtual, aí, Júnia, mais uma Júnia para o nosso grupo. A Júnia Jaber é irmã da Jussara, só que ela assiste no virtual. Então, a Júnia veio trazendo a Jaqueline, irmã dela, e o Marcos. Gente, eles vieram de Venda Nova, conheceu o EMERGE, né? E se puderem depois continuar conosco, seja no presencial ou no virtual, vai ser uma alegria. Olha, hoje a gente está iniciando uma nova temporada. A última temporada foi cheia de consolações celestes, né? De esperanças celestes para o futuro, que a Jussara trouxe a muitas moradas na casa do Pai, e nós pudemos rever as promessas do Cristo, e tudo que a doutrina espírita tem trazido para nós em relação às moradias que os espíritos podem ocupar, né? Então, foi cheio de consolação e esperança. E para essa temporada, tem muitos anos que eu gostaria de ter tido a oportunidade, não me lembro se tive, que eu participei de outros estudos de miudinho, de estudar sobre a última ceia, aquela última ceia que Jesus faz com os apóstolos antes de toda aquela finalização da existência dele aqui conosco. Eu vou usar um termo assim pesado, mas é aquela finalização tão trágica, né? Porque vai acontecer tanta coisa com o Senhor, que a gente sabe que poderia, talvez pudesse não ter sido assim, né? Mas as nossas dificuldades eram tamanhas e ele se dispôs a imolar-se, né? E deixar aí o evangelho para nós. Então, nós vamos estudar a última ceia, hoje e nas próximas 6 semanas, que a temporada dura 7 semanas. E na semana passada, nós tivemos a abertura da temporada, o nosso amigo Anderson Coelho. E eu resumi aqui rapidinho o que ele trouxe, para alguém que não tem a turma que não estava aqui, alguém da sala virtual também que não acompanhou. Então, semana passada, o Anderson trouxe para nós, ele fez uma recapitulação muito interessante. Primeiro, ele falou do evangelista Marcos, que foi a referência que ele usou para falar de João Batista, o precursor. Ele trabalhou Marcos 1, 1 a 8.
E primeiro ele falou um pouco do evangelista Marcos, do entusiasmo e dos percalços que Marcos teve que enfrentar na pregação do evangelho, as viagens que ele fez com Paulo de Tarso e com o tio Barnabé. Depois ele fez a leitura da passagem, trouxe as outras referências onde a passagem estava, que é sobre João Batista. Fez uma análise geral do texto, trouxe para nós falas do profeta Malaquias, falas do profeta Isaías, ambos, Malaquias 450 anos antes de Cristo, Isaías 740 anos depois de Cristo, eu estou fazendo antes de Cristo, desculpa, todos eram antes. Obrigada, Jussara. E trouxe também referências do Paulo Estevão, do livro Paulo Estevão, do livro Boa Nova e do livro A Caminho da Luz, dialogando com a passagem evangélica. E, por fim, ele fala de João Batista, fala do batismo, do mergulho, do ritual, que é um ritual desde a escola de Iléu, ele trouxe isso para nós, e ele vai trazer que o batismo de João Batista era o batismo do arrependimento, era um convite a uma nova postura mental, ele também nos trouxe que todos que eram batizados por João Batista nas águas do Rio Jordão, eles tinham que confessar publicamente os seus pecados. Quem não tinha coragem de confessar, tinha que tentar o batismo em outra oportunidade. Eu, cá para mim, fiquei pensando, eu confessando meus pecados publicamente. Eu fiquei pensando, hoje, quando eu fiquei recordando, será que eu confessaria, Senhor? Eu me fiz essa pergunta, com toda sinceridade. Ainda estou pensando na resposta. Será que eu me confessaria? Porque João Batista pedia para a pessoa falar publicamente os enganos dela, os erros dela. E tem enganos que a gente não confessa nem para a gente mesmo, né? Então, é algo para pensar. Gente, está caindo mesmo aqui. Peraí, desculpa. Peço perdão. Deixa eu pôr mais aqui em cima. Desculpa. Então, depois do mergulho nas águas do Rio Jordão, o João Batista orientava aos arrependidos para uma nova postura mental diante da vida. E aí ele encerra a contribuição dele, nos visitando semana passada, com essa explanação. E, por fim, e nós? Qual é o nosso batismo hoje? É a tomada de consciência, né? Do que somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde iremos, qual a finalidade da nossa existência na Terra. Bom, normalmente, às vezes a gente associa o estudo de abertura com a passagem que a gente vai trazer. Dessa vez, eu não quis associar. Nós podemos até fazer alguma correlação durante a última ceia com João Batista. Que é arrependimento, né, gente? Proposta de arrependimento é para todos e em todos os tempos, né? Porque o evangelho trazido por Jesus, ele é atemporal. Ele é uma linguagem cósmica, ele não é uma linguagem só para a Terra, ele é uma linguagem que perpassa todo o universo, porque é uma mensagem vinda do Pai, a qual Jesus foi portador em ensinamentos verbais e na prática, na vivência, né? Então, o batismo para nós é uma tomada de consciência da nossa condição espiritual. Bom, então esse é um resuminho do que o Anderson trouxe semana passada. Assim que for publicado no YouTube, na nossa playlist do EMEG, a palestra dele, quem quiser vai ter acesso. Então, nós vamos passar para vocês depois, né? Ah, já está? Então, mais um para casa para mim. Para os convidados ali, eu vou passar para vocês o endereço, né, no YouTube do Abrigo, a playlist, para vocês assistirem. E quem na sala virtual perdeu o estudo do Anderson, a gente já pode ir lá acessar. Bom, para hoje, o que temos? A última ceia. Então, para a gente entender onde está localizado, né, o texto que a gente vai estudar,
Eu vou fazer uma única leitura, somente do evangelista que eu escolhi hoje. Vou citar as outras referências e nas próximas semanas a gente vai fazer a leitura e o estudo do Mateus, que eu escolhi, com os demais evangelistas. É porque hoje nós trouxemos uma estratégia didática um pouco diferente para a gente começar a estudar o tema. Você já deve ter percebido, atrás de mim, né? Atrás de mim tem uma obra de arte desenhada no quadro. Foi um artista, frequentador aqui da casa, o Campos, quem fez, né? Então, nós temos hoje uma sensibilização artística para iniciar a nossa passagem. Mas eu vou fazer uma leitura para a gente se situar. Então, eu escolhi o Mateus 26, versículos 17 a 30. Eu vou fazer uma leitura sem interrupção, tá? E sim, esta passagem também é encontrada em Marcos 14, 12 a 26, Lucas 22, 7 a 23, e olha que interessante, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 11, 23 a 29. Só que eu escolhi a narrativa de Mateus, tá? E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu dissestes. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos. E disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vida, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Bom, gente, serão 7 semanas com a de hoje. Então, é muito possível que, mesmo sendo o estudo minucioso do Evangelho de Jesus, é muito possível que a gente não consiga, em 7 semanas, aprofundar em todos esses versículos. Mas nós vamos trazer a nossa proposta na semana que vem, vamos colocá-la para vocês, e nós vamos construir juntos esse estudo. Né? Lembrando que o Miudinho é um estudo em grupo, todo mundo participa, né? Todo mundo dá a sua opinião, todo mundo tira dúvidas ou soluciona dúvidas juntos. Então, está aí o convite para que todo mundo participe. Mas hoje, especialmente hoje, quando eu escolhi essa passagem, porque a gente, né, nós os coordenadores, podemos escolher a passagem da nossa afinidade, nem de longe eu lembrava de que um artista, ou mais de um artista na humanidade, tivesse expressado em forma de arte esse momento. E aí me veio em mente o Leonardo da Vinci, que é um pintor italiano, renascentista, que eu gosto muito.
O Leonardo da Vinci, todo mundo quando fala Leonardo da Vinci, lembra dessa madame aqui, né? Todo mundo pensa que é ela, ó. Está numa revista de cá. Ah, é aquele que pintou a Mona Lisa? Né? Todo mundo fala, é o pintor da Mona Lisa, né? Que, na verdade, chama-se Retrato de Dama, Gioconda ou Mona Lisa, que está no Museu do Louvre, em Paris, tá? É de Leonardo da Vinci. Mas ele ficou famoso por essa tela, sim. Mas ele também ficou muito famoso por outra. Se você já puder projetar. Essa aqui. O nome correto é A Ceia de Cristo. Ela mede 460 centímetros por 880 centímetros. Imensa, né? E ela está assim, essa aqui é uma coletânea de arte sobre pintores, ela está assim com essa aparência assim, deteriorada, porque ela está deteriorada lá onde ela fica. Já já a gente vai contar por quê, tá? Então vamos olhar ali, gente, para a tela? Olha que belezura. Bom, gente, essa é a tela pintada por Leonardo da Vinci, um pintor renascentista, ou seja, do período Renascimento, que é um período da arte, que não foi só na pintura, mas na literatura, na arquitetura, em várias áreas, o Renascimento se impôs, né? Com esse período do Leonardo da Vinci. Observem bem essa tela. Em qual momento não precisa acertar, mas quem acertar vai ser ótimo. Qual será o momento dessa última ceia que Leonardo da Vinci ficou tão incomodado e quis pintar? Eu li aqui a passagem toda, mas teve um momento crucial dessa passagem que incomodou ele muito. Então, ele expressou dessa tela. Alguém arriscaria? Hã? Sim. Intrigou Leonardo da Vinci a fala que Jesus fez, né? Qual foi a fala que Jesus fez? Aqui. Olha bem para a tela. Agora vocês podem olhar para a tela o tempo todo. Quer ver? Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Gente, foi esse momento que inspirou Leonardo da Vinci nessa tela. Observa que os apóstolos estão inquietos, né? Estão cochichando. Eles estão muito, muito incomodados, né? Eles estão até aflitos. Alguns se levantaram, se aproximaram do mestre, né? Tipo assim, isso, Rita, será eu? Que momento que eu fiz isso, né? Ou será que eu ainda vou fazer, né? Então é uma tela belíssima. Tem um, inclusive, que segura uma faca, né? Deixa os outros mais assustados. Eu acredito que seja Pedro. Ele fica segurando uma faca virada para era bem do punho. perfil do Pedro, né? Assim, porque naquela época eles andavam, né, Cláudia? Eles andavam com umas espadas, com umas facas na roupa, né? Era meio que um costume de época. Para se proteger e para se defender, né? Tinha isso. Nós já estudamos isso aqui no EMEG. Então, é uma tela belíssima, belíssima, né? Retratada por esse grande artista. E aí vocês não precisam ficar olhando para mim, podem olhar para a tela o tempo todo, que eu vou trazer umas curiosidades rápidas sobre esse trabalho, porque não pode deixar, né, gente? Tem que trazer. E onde quer que esteja... Gente, eu estou com dificuldade aqui. Será que eu vou mudar de lugar? Eu acho que está escorregando. Eu vou pôr aqui. Desculpa, de novo. Primeira com gravação, né? A gente vai acostumando. Aí os meninos editam, tiram a parte que não está boa. Né? Olha, vamos lá. Vamos começar um pouquinho sobre Renascimento.
Gente, eu usei muito celular dessa vez, para não carregar muito material, tá? Então, um pouquinho sobre o Renascimento, para a gente entender esse tipo de arte aí, tá? Vamos lá. Sobre o Renascimento. E é interessante a gente, de vez em quando, navegar por essas informações, sabe por quê? Porque até para entender os períodos da humanidade em que as verdades e as revelações vieram. Nós vamos ver que Kardec, a terceira revelação, vai vir um tempo depois. Não poderia vir nessa época, né? Porque, ó, veja bem, o Renascimento foi um movimento cultural, artístico e científico dos séculos XIV a 16, com berço na Itália, que marcou a transição da Idade Média para a moderna. É correto afirmar que o Renascimento valorizou o humanismo. Observe o aspecto do humanismo ali. Existem várias versões da Última Ceia em pintura. Algumas, vocês já viram que colocaram auréolas na cabeça dos apóstolos, né? Então, cada artista expressou do jeito que ele percebia. Ali, observem que ele dá um caráter de humanidade, de humanismo nos personagens, porque ele coloca cada um com uma feição, né? Para mostrar exatamente o que eles estavam vivendo, que era uma angústia. Que Jesus disse, olha, um de vocês vai me trair na hora da ceia, né? Então, eles ficaram muito incomodados. Então, tem esse aspecto humano muito forte nessa tela do Leonardo da Vinci, que antes do Renascimento, que era o classicismo, e a igreja também tinha a Igreja Católica Apostólica Romana, tinha grande influência em todos os setores, principalmente as artes, eles encomendavam as obras, tá? Eles encomendavam as pinturas, as esculturas, havia muitas encomendas por parte da igreja organizada. Então, aí, ele tira esse caráter, né? Assim, sagrado, mas ele também não coloca tão profano. Ele coloca um ar de humanidade, né? O Senhor fala para eles, um de vocês vai me trair. Eles ficam naturalmente aflitos, incomodados, tá? Outra característica do Renascimento é o antropocentrismo, homem no centro. E aí nós vamos ver que o Filho do Homem está no centro. Quem que é? Jesus. Tá? Isso aí, gente, ele fez vários rascunhos. Existem documentos com os desenhos que o Da Vinci fez para chegar nessa pintura. Ele desenhou muito antes, e ele usava muita matemática para fazer as medidas, as metragens. Lá no fundo, nós vamos encontrar uma característica, eu achei até que ia colocar aqui, tem um nome certo, quando dá a ideia de profundidade. Observe que a gente olha e vê uma profundidade nas janelas lá do fundo, né? Isso tudo são características de quem sabia desenhar com essa noção de que tinha a imagem da frente, a imagem do fundo. E Jesus está exatamente no meio. Quem é bom em desenho aí, quiser tentar, se puxar uma linha lá de cima, na altura da cabeça de Jesus, duas perpendiculares, vai achar um triângulo reto, direitinho, pegando lá em cima e descendo embaixo, com a metade do corpo de Jesus, uma metade de Jesus para um lado, uma metade para o outro. Milimetricamente pensado ali. Ele coloca 6 apóstolos de um lado e 6 apóstolos do outro, tá? Então, o racionalismo e a retomada da antiguidade clássica também são características do Renascimento. Tá? Valoriza a antiguidade clássica, mas trazendo uma renovação, traz uma mudança na arte e traz muita inovação. Agora, tem uma questão. Essa arte ficou muito elitista, porque quem encomendava eram pessoas da alta nobreza, eram pessoas que tinham cargos altíssimos. Então, os plebeus, entre aspas,
fazendo uma comparação com a monarquia, que nessa época tinha muito. Nós ainda temos, mas ainda tinha muito. As pessoas comuns, elas não tinham muito acesso, não. Né? Mas isso depois vai mudar em outras fases da humanidade. Essa obra foi uma encomenda. Foi uma encomenda, um duque encomendou para ele. Esse duque tinha problema com o Papa. Então, ele queria que o artista questionasse algumas passagens do Evangelho de Jesus. Só que o Leonardo da Vinci não fica muito envolvido com o problema lá do duque com o Papa, não. Ele entra na passagem e tenta expressar esse momento de dor, né? Que os apóstolos sofreram nessa hora aí. Sofreram muito. Vocês têm curiosidade de saber quem é quem que está ali? Eu trouxe. Hã? Por favor. Muito legal, gente. Qual que é o João? De qual lado? Direito ou esquerdo? Acertou, sua danadinha. Essa Jussara é espertinha demais. Ai, gente, acha aqui, gente, rapidinho. Vai fazendo uma pesquisa aí. Quem que vocês acham que é o Judas? Pedro. Acha o Pedro aí. Acha o Pedro aí. Acha o Pedro. Achei aqui, nome dos apóstolos. Hã? Tá, vamos ver. Então, vamos lá. Gente, os apóstolos, da esquerda para a direita. Ó, atenção, da esquerda para a direita. Não é minha esquerda, não, é a esquerda da tela. Vai lá. Esquerda para a direita. Olha para lá. Grupo 1. Bartolomeu. Levanta-se na ponta esquerda, apoiando as mãos na mesa. Tiago menor, ao lado de Bartolomeu, toca no ombro de Pedro. Então, Pedro está logo ali, ó. Grupo 2, Judas Iscariotes, segura uma bolsa de dinheiro, com o rosto na sombra. Não sei se está dando para ver isso. Ah, ele aí, ó. Ah, o Cláudio está ajudando ali. Obrigada, Cláudia. Pedro inclina-se para a frente, segurando uma faca, Cláudia, enfurecido. Ele ficou, segundo Leonardo da Vinci, né, gente? Quem está falando aqui agora é o Leonardo da Vinci. Ele acha que o Pedro ficou enfurecido. Mas ele não errou muito não, né? Porque Pedro ficava exaltado mesmo com as coisas. João, Jussara, ao lado de Jesus, aparece abalado, com as mãos cruzadas. No centro, Jesus Cristo, a figura central, calmo, aqui o nome, ponto de fuga da perspectiva. Então, lá no fundo, é o ponto de fuga da perspectiva, que dá para nós a ideia da profundidade, tá? Grupo 3, Tomé, com o dedo indicador levantado, questionando quem será o traidor? Tiago maior, com os braços abertos, em choque, coitado. Filipe inclina-se para Jesus com as mãos no peito, pedindo compreensão. Grupo 4, Mateus aponta para Jesus, voltando-se para Simão. Judas Tadeu, de costas, voltado para Mateus e Simão, em dúvida. Simão Zelote, na ponta direita, conversando com os outros 2 apóstolos do seu grupo. Ô, gente, é curioso isso, né? Só que, gente, esse é o olhar de Leonardo da Vinci. É como ele com certeza estudou a passagem, porque o Leonardo da Vinci, gente, só uma curiosidade, ele era uma pessoa com múltiplas habilidades e faculdades intelectuais, artísticas, e ele tinha um conhecimento profundo de várias ciências. Então, ele começou a vida desenhando, ele sempre desenhou muito, só que ele se interessava por arquitetura, por engenharia, ele se interessava por astronomia, por astrologia, anatomia. Vocês acreditem, meu amigo, eu descobri isso nos documentos, viu, meu amigo, né, com muito respeito, e ele fala disso, segundo os documentos que eu li, ele fala disso sem nenhum problema.
Gente, dissecar cadáver naquela época era crime. Era crime. E hoje também, gente, quem disseca cadáver tem autorização para isso. Nunca foi uma coisa assim tão natural. O Leonardo da Vinci comprava cadáveres para dissecar. Ah, não diga. Obrigada, Ju. A Ju está dizendo que Miguel Ângelo, que é da mesma época, do mesmo período renascentista, também dissecava. Mas, gente, por favor, não era por mera curiosidade ou para fazer algum tipo de ato ilícito, não. Ele queria entender como funcionava o corpo humano, porque ele desenhava, ele pintava pessoas. Então, ele precisava ver os órgãos, as veias. Claro, o corpo já estava morto, ele não via o sangue circulando, mas ele via os órgãos nos seus lugares. Ele contou, na hora da morte, que foram muitos corpos que ele dissecou. E ele era criticadíssimo por isso. Na verdade, gente, ele não era compreendido, né? Então, ele era um especialista em anatomia. E escrevia muito bem. Publicava, tudo que ele descobria, ele publicava. Então, ele fez vários tratados sobre anatomia, arquitetura, engenharia, astronomia, astrologia. E tem... Oi? Ah, e ele foi... Você está dizendo que... Ah, não, eu sei o que você está falando. Obrigada. Ele ajudou em estratégias de guerra. Vocês acreditam? Ele foi convidado, porque ele era muito inteligente, muito habilidoso. Durante a Segunda Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra não, as guerras anteriores, eu estou falando da Segunda Grande Guerra, porque essa obra aqui, essa última ceia, quase que ela foi para os ares, porque explodiram o convento, jogaram bombas no convento, onde ela está até hoje, quase que ela sumiu, né? Mas o Leonardo da Vinci foi convidado para desenhar e estruturar estratégias de guerra. Armas, tudo. Veja, ele era muito inteligente, né? Muito inteligente, muito habilidoso. Ele ganhava para isso, ele fazia. Então, é um gênio que a Terra, que encarnou na Terra, um gênio que já havia conquistado na sua jornada evolutiva N habilidades. Inclusive, tem uma... Não vou entrar em muitos detalhes por causa do horário, mas tem uma pesquisadora alemã que depois naturalizou-se brasileira, e ela é especialista em astrologia, e aí ela vai dizer que, eu vou só ver o nome dela aqui, ela vai dizer que, porque o Leonardo da Vinci gostava de astronomia e de astrologia, ele estudava a fundo. Então, como ela é uma pessoa dedicada à astrologia, qual foi a tese que ela escreveu? Os 12 apóstolos correspondem aos 12 signos do zodíaco. E ela fala aqui o signo de cada apóstolo e fala das características deles. Eu tive curiosidade de ler e achei muito interessante. Não vamos considerar isso uma verdade verdadeira, né? Não vamos considerar isso uma verdade verdadeira, mas ela defendeu, ela chama Emma de Baskerville, alemã naturalizada brasileira, e ela fez uma tese imensa dizendo que Leonardo da Vinci fez essa projeção da personalidade de cada apóstolo de acordo com o seu signo. Isso é só uma curiosidade, ok? Isso não vai alterar as nossas conversas aqui, não. Alguém está querendo falar? Não. Hoje eu estou falando mais porque eu trouxe umas curiosidades, mas eu prometo que o miudinho vai ser miudinho, tá? Nós vamos todo mundo falar junto. E aí, deixa eu só ver mais uma coisa aqui interessante para trazer para nós, ainda sobre a última ceia. Tem muito material, viu, gente? Se vocês quiserem pesquisar, vocês vão pesquisar por dias, tá? Eu só quero trazer um pouquinho sobre o Leonardo em si, né? A vida dele, porque eu não trouxe.
que é onde ele nasceu. Cristina, enquanto você olha Por aí, favor, por favor. eu estou encantada de ver essas imagens, né? Uhum. A imagem do Leonardo da Vinci, naturalmente, e a obra que o Campos fez ali te ouvindo, no quadro. Uhum. Tá? É muito interessante, está impactando muito meu coração, porque amanhã eu vou apresentar um estudo sobre a Santa Ceia, acredita? É você, aqui Jussara? Na quarta-feira à tarde. Eu falei, meu Deus, olha, acaso não existe nem coincidência, né? Então, estamos pesquisando também, apesar de ainda não estar fechado completo. Mas isso me afetou profundamente agora. Sabe por quê? Eu nem ia falar, eu falei, Senhor, me deixa para falar isso semana que vem, para não atrapalhar o estudo da Cristina. Falar. Porque me veio fortemente na lembrança, só para dar um gostinho do que é o miudinho, né, para o pessoal que está nos visitando, as interpretações que são feitas, né, da Bíblia. E nós comentamos algumas semanas atrás, o pessoal participou, das traduções revista e corrigida, revista e ampliada, né, e das dificuldades que a gente encontra em cada uma. E eu estou vendo Leonardo da Vinci ali, eu tenho um carinho enorme por ele, por ter participado muitos anos, né, da equipe de pintura mediúnica, lá só no gargarejo assistindo. Muito bem, Jussara. Turma, né? Então, assim, eu tenho intimidade com o Leonardo da Vinci. Brincadeira, tá, gente? É porque a gente admira o trabalho. Mas eu vejo perfeitamente ali o quanto ele foi impelido a traduzir para a atualidade. Ali você vai ver perfeitamente a identificação desse problema. Por quê? Porque não é nada disso que está ali. Não é nada disso que está ali. Quando você vê a Santa Ceia, a mesa onde foi preparado, a nossa cabeça tem que voltar lá, né? Ao invés de trazer para cá. O que faz a edição revista e corrigida do João Ferreira de Almeida, a revista e ampliada da Bíblia de Jerusalém e outras boas traduções da Bíblia? Levam a cabeça da gente para lá, para ajudar a gente a entender. Quando você tem uma edição atualizada, ela traz a Bíblia para cá, para facilitar a compreensão. Então, o que acontece? Puseram Jesus sentado ali. Em primeiro lugar, não tinha banco. Não era banco. Era uma palavra linda, chamada triclínio, que o Emmanuel usa lá no livro há 2000 anos. Tive que procurar dicionário quando eu li o livro, né? É lindo a descrição. Eles ficam recostados, deitados. E o Torres Pastorino, no Sabedoria do Evangelho, está no volume 7, que eu gostei hoje, hein? Ele fala dessa parte da descrição da mesa com o ambiente. Eles reclinavam em cima do braço esquerdo, para o braço direito ficar livre, você ir pegando as coisas na mesa. A mesa é muito mais próxima da mesa que o Campos desenhou ali no quadro. Era uma mesa quadrada, baixinha, perto do chão. E as pessoas ficavam reclinadas, meio deitadas, em tapetes com almofadas, num formato de U. O que era aquilo? Então, assim, qual que é a coisa perfeita em todos eles? Jesus está no meio. Isso em todos os tempos, em todas as épocas. Porque o Leonardo da Vinci não abriu mão disso, né? Não quis abrir, porque é o simbolismo do mestre no meio, né? No centro da questão. É o que a gente deve observar, é o que a gente deve analisar, é o nosso modelo, né? Mas os apóstolos estavam reclinados em torno, em forma de U. Então, tinha 3 lá no cantinho do U, onde a mesa faz aquele vértice, Jesus no meio, João Evangelista de um lado e o Pedro do outro. Ali ele está os dois do mesmo lado. Né? Mas lá o Torres Pastorino fala que estava um de cada lado, e por isso que o João estava mais perto do coração de Jesus, porque ele estava do lado esquerdo, é que o Pedro pede para ele falar com Jesus. Isso mesmo. Então, assim, a tradução, se você for olhar, é outra cena. Teria que ser pintado outra coisa. Não é uma mesa retinha, era uma mesa triangular. Assim, o lugar que eles deitavam era 3 lados, uma lateral, o vértice e outra lateral. E ficava um lugar aberto por onde entravam as pessoas que estavam servindo a mesa. Os escravos que iam colocar as coisas lá, os serviçais, né? Entravam para, como diz o outro, alimentar a mesa ali por essa abertura do U, entendeu? Então, assim,
é a tradução. Eu falei assim, isso é riquíssimo para a gente compreender essa questão das traduções, né? Então, para compreender corretamente, é voltar na tradução, que é mais difícil, porque ela é mais próxima do original, mas que nos dá a ideia real, porque a nossa questão é a construção mental. Isso. E o Leonardo da Vinci, o que ele consegue com esse quadro? Sensibilizar o nosso coração. É isso aí. Isso ele cumpriu, porque é um artista magnânimo, né? Magnânimo. Ele é a supra-sumo, né? Isso mesmo. Naquilo que ele fez. Então, é belíssimo as representatividades, tem um monte de interpretação, né, Cristina? E agora, o U ali, o formato não tinha banco, não era mesa de madeira. Ele ocidentalizou a ceia, ele colocou ali de acordo com o Duque. É como se o Duque tivesse oferecendo a ceia na casa dele. Exatamente. Né? A encomenda que foi feita. Hoje eu vou te agradecer muito, porque a sua colocação, que nós vamos estudar isso, né, ao longo das 6 semanas, o que realmente era, né? Mas a sua colocação foi importante para a gente ver que o que nós estamos vendo aqui hoje é um olhar artístico de um grande gênio da pintura que passou pela Terra, né? E nós trouxemos foi para sensibilizar mesmo, somente para isso, né? Nós ainda não entramos na passagem, nem no realismo da passagem, que nós vamos ter que pesquisar. E que bom que a Ju vai dar o estudo amanhã, porque ela vai nos ajudar nas próximas semanas. Maravilha, né? Mas é isso mesmo, nós trouxemos para sensibilizar, nós trouxemos para homenagear. O artista, ao longo dos anos, dos séculos, foi muito marginalizado, né? É aquele que não quer nada com a dureza, é aquele que quer viver no bem bom. Até hoje nós temos artistas marginalizados, e nós vamos buscar lá em Kardec a importância da arte. É lá no codificador. O codificador fala da arte. Os espíritos trazem sobre a arte. Kardec conversa através de médiuns com Mozart, com vários compositores, com vários artistas. Então, a arte, ela tem lugar nesse mundo. Ela não é uma linguagem à margem, ela faz parte do processo. Então, também foi uma homenagem pessoal que eu quis fazer esse grande artista, né? Leonardo da Vinci. Cristina, não nesse mundo só não, em mundos superiores com também, certeza. Né? Lembrando aqui da Alcione, que lá em Sírios trabalha com arte. Isso mesmo. Um planeta inteiro dedicado ao desenvolvimento da arte, para nos ajudar. E nós vamos ver lá em nosso lar, André Luiz relatando, né, o campo da música, os ambientes onde a arte circula. Então, e agora, né, gente, eu queria rapidamente só situar um pouco sobre o Leonardo da Vinci. Ele nasceu na pequena aldeia de Vinci, perto de Florença, na Itália. Olha a data, gente. No dia 15 de abril de 1452. Ele ficou 3 anos pintando essa tela, tá? 3 anos. Primeiro ele ficou eternamente desenhando, rabiscando, rascunhando, desenhando, para depois pintar. Durou 3 anos para essa obra ficar pronta. Ele não foi registrado pelo pai legítimo dele, e ele acabou ficando com esse codinome de Leonardo da Vinci, porque ele não recebeu a alcunha do pai na certidão de nascimento. Tá? Aqui fala também o nome da mãe, né? A mãe chamava-se Catarina. Tá? Ele viveu com a mãe até os 4 anos, depois foi morar com o avô paterno, tá? Foi morar com o avô paterno, e logo, com os 16 anos, ele já desenhava e já pintava. E aí, gente, como a arte era encomendada, tudo que se encomendava ele fazia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa proposta, da gente começar, e agora nós vamos fazer rapidamente, que eu gostaria de terminar com homenagem a outro espírito muito importante para nós. Eu trouxe, gente, isso foi um movimento que eu fiz com muito carinho, tá? Eu encontrei na Amazon, pessoal de casa, tem para vocês também. A versão do Leonardo da Vinci, já pronta para pendurar.
Então, uma vai ser para quem está aqui agora. Tchan, 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 tchan. E a outra para alguém de casa. O Wilson, o que eu pensei? Wilson e Cláudia. Vocês têm em ordem alfabética aí as pessoas que estão presentes na sala virtual. Vê quantas são elas, que eu vou perguntar a alguém daqui um número, entre os números, a quantidade aí, e aí nós vamos falar o número aqui para ver quem ganha. Quem não quiser, gente, ficar com a obra, não tem problema, tá? Fala assim, passa para frente. Aí a gente sorteia outro. Vamos começar pela virtual? 30? São 30 pessoas? Júnia, você é nossa visitante, que eu espero que esteja sempre aqui. De 1 a 30. 3? 13? 13. Hã? Pergunta para ela se ela aceita o presente. Carolina Souza, você aceita o presente? Pode passar se não quiser, tá? Não precisa ficar acanhada, não. Não vou ficar triste. Eu quero que alguém leve. Ela respondeu? Super aceito? Ah, vem cá, Campos. Então, gente, ó, a Caroline da sala virtual vai levar a última ceia em gravura, né? Isso é uma cópia, né, gente? O original, gente, está lá no convento, pintado na parede. Eu ia falar da técnica, mas haja remédio para falar tudo que a gente quer, né? A técnica foi na parede, está lá. Quem for lá no convento, lá na Itália, tem que... Não cabe todo mundo. Tem que agendar com os padres. Vai lá e vê lá na parede a tela. Ela nunca vai sair de lá. Ela quase saiu, porque a bomba caiu lá, na Segunda Guerra. Caiu dentro do convento. Quase. E aí, os artistas se reuniram e foram fazendo restaurações. Mas ela está bem deteriorada, porque ele usou uma técnica que não ficou boa na parede. É pintura mural, tá? Então, eu vou pedir a alguém da casa que está deixando a secretaria para a Carolina, Mutoninho. Tá, então você manda mensagem no WhatsApp do abrigo dizendo que você foi a contemplada, né? Para vir pegar aqui. Eu vou deixar na secretaria. Agora aqui. Vamos lá? O nosso artista aqui presente, o Campos, claro, fez bem. Campos, tira para nós. Esse é o nosso artista encarnado, real. Olha lá, ó, tira para nós aqui, Campos. Pode abrir, vamos ver quem vai levar. Vamos lá. Não acredito. Campos. Não tem a menor chance de você ter feito qualquer movimento aqui. Sabe por quê? Porque os amigos espirituais estão te agradecendo pela sua disponibilidade de pintar para nós. É sua. Gente, olha como é que a turminha desencarnada trabalha rápido. É sua. Você aceita? Oh, já está pronta já. Aqui, ó, se quiser levar nos plásticos. Cristina, a intuição de colocar o nome dele veio forte. Peguei a caneta, foi, né? Escrevi, dobrei e entreguei. E nós queremos te agradecer muito, viu? O belíssimo trabalho que você deixou para nós ali, que segundo o Toninho vai ficar enquanto for possível. Né, Toninho? A hora que não tiver jeito, apaga. Enquanto isso, vai ficar ali. Campos, você ter ganho essa tela foi sensacional. A turma de casa, essa tela pintada no quadro foi o Campos, que acabou de ganhar, quem pintou para nós, tá? Gente, esses 10 minutos finais, eu gostaria de homenagear um outro espírito, né?
que encarnou aqui na Terra, alguns séculos depois do Leonardo da Vinci, né? E é muito importante para nós espíritas. Que dia que é hoje, gente? Que data que é hoje? Hã? Hoje é 31 de março. Tá ok. E qual a importância dessa data para nós? De quem que nós estamos falando? Pode colocar para nós a foto dele. E depois a outra que eu pedi hoje, tá, Cláudia? Vamos deixar um pouquinho a foto dele. Não falaram, não? Já falaram aí? Quem que é? Essa data tem a ver com um espírito muito importante para nós espíritas. Hã? Não. Uhum. Oi? Sim, sim. Hoje é a data em que Kardec desencarnou. 31 de março de 1800. Ele nasceu em 3 de abril de 1904. E ele desencarnou em 31 de março de 1869, tá? Eles estão procurando ali a foto do Kardec, a gente achou uma foto bonita dele. E a ele aí, ó, nosso querido codificador, ele se chamou, essa encarnação dele, ele se chamou Hipólite Léon Denisard Rivail, entre outras coisas, ele foi pedagogo, ele foi poliglota, traduzia obras para o francês, ele foi aluno de Pestalozzi, que é um dos grandes educadores da humanidade, né, na história da educação mundial. Depois ele se tornou professor, e ele também estudou seriamente, antes da codificação, o magnetismo, e ele foi convidado pelo Cristo para encarnar e organizar a doutrina que viria através do Espírito da Verdade e dos amigos espirituais que viriam trazer através de vários processos que não dá tempo da gente falar aqui agora, né? Através da mediunidade de muitos médiums e através de várias situações e espírita tem que estudar o início do espiritismo, o espírita precisa conhecer Kardec e saber o tamanho da obra que esse senhor, né, o nosso amado, querido, que a gente tem uma gratidão eterna, que veio a usar esse codinome depois que ele viu que ele estava lidando com um corpo doutrinário que não pertencia aos homens da Terra, que não pertencia a ele. Então, esse Allan Kardec é o nome de uma encarnação que ele teve nas Gálias, né, entre os druidas, e aí o túmulo dele, vê se vocês conseguem colocar o túmulo dele, esse é o dolmen, é um dolmen druida, um tipo de túmulo druida, lá da época que ele foi druida. Está no cemitério famosíssimo, fugiu o nome agora, esqueci o nome do cemitério, famosíssimo, desculpa por isso. Mas ele não foi enterrado, daqui a pouco eu vou saber, tá? O nome dele aqui, eu vou ler. Ele não foi enterrado direto aí. No dia 31, ele preparava uma mudança de casa e mudando também a livraria espírita. Ele estava se organizando para a mudança. E ele sofre um aneurisma. E ele cai ele cai próximo ao caixeiro que tinha chegado lá para auxiliá-lo no processo de translado da mudança da livraria e da casa dele. Ele desencarna ali. Ele sofre um aneurisma. Kardec já tinha tido uma doença 10 anos antes, muito séria na visão. Mas foi uma doença que passou rápido. E ele também foi submetido a uma cura espiritual, uma cirurgia espiritual da vista. Então, essa doença que ele teve da vista, que o incomodou muito, não foi uma doença que veio a favorecer a sua desencarnação. Ele tinha um coração muito sensível, o órgão dele, do coração, estava bastante desgastado. Os espíritos narram, porque eu estou acompanhando, gente, eu gosto muito dessa biografia de Kardec, tá?
Ela é do Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen. O Francisco Thyssen já foi presidente da Federação Espírita Brasileira, o Zeus Van Tuyl também. Era 3 grandes livros, agora eles colocaram todos num só. Tá? Eu gosto muito dessa biografia. Mas também tem do Marcelo Souto Maior, tem de outros também muito bons. Tá? Então, eu queria ler rapidinho sobre o Dômen. Na primeira reunião da Sociedade Espírita de Paris, após as exéquias de Allan Kardec, os membros presentes emitiram a ideia de se levantar um monumento que fosse testemunha da simpatia e do reconhecimento dos espíritas em geral à memória do inovidável mestre. Quando ele desencarnou, levou 2 dias para ele ser enterrado num cemitério mais antigo de Paris. Não era esse, tá? Oi? Esse aí. E tinha um outro que ele foi enterrado, o corpo dele depois foi transladado para esse que ele está por último, tá? Então, houve um velório de 2 dias. Teve cortejo para acompanhar o corpo de Kardec a esse cemitério. Então, ele foi enterrado lá. E aí, os membros da Sociedade Parisiense Espírita, os amigos, os companheiros dele de trabalho, acharam que ele merecia uma homenagem. Então, um ano depois, ele os ossos, né, os restos mortais dele são levados para esse cemitério, que é um cemitério famosíssimo lá em Paris, onde muitas outras grandes personalidades foram enterradas. A esposa dele, a Madame Allan Kardec, também foi enterrada junto, no mesmo jazigo, vamos dizer assim. Mas esse dom é uma homenagem que foi feita para essa lembrança dessa vivência que ele teve no tempo das Gálias, né, como druida. Eu achei isso muito interessante, achei que valia a pena trazer para nós aqui, tá? Então, ficou estabelecido, de comum acordo com a Madame Allan Kardec, a senhora Boudet, né, Amélie Boudet, que a maneira mais racional de simbolizar o homem, que foi a simplicidade encarnada, seria levantar-lhe um monumento por excelência simples, e que lhe recordasse também o pseudônimo gaulês, Allan Kardec. Foram então buscar no passado, entre os monumentos, né, sepulcrais célticos ou druidas, ou druídicos, simples como os povos primitivos, que os elevaram aos seus mortos, a representação ideal do túmulo de Kardec. Tá? Então, achei interessante trazer para nós esse comentário. Tem muita coisa boa aqui, né? Mas nós não precisamos, quem tiver interesse... Père Lachaise, cemitério Père Lachaise, é o atual. Né? E aí, só mais uma informaçãozinha, né? Em homenagem a esse nosso querido codificador, que a gente não pode esquecer, no dia 31 de março de 1880, veja, um ano depois, pelas 14h, os espíritas inauguravam um monumento domênico levantado em memória de Allan Kardec. De imponente simplicidade, aquele túmulo fala aos olhos e à alma a linguagem dos séculos desaparecidos, evocando a lembrança das antigas gerações que consagraram por seu culto e por suas sepulturas as crenças reencontradas no espiritismo moderno. E aí a gente quer lembrar uma fala muito interessante. O cemitério antigo chamava Montmartre. Gente, eu estou lendo igual português, tá? Mas é francês, sinto muito. Cemitério Montmartre, o mais antigo de Paris, o que ele foi enterrado primeiro. E aí, Camille Flammarion, um sábio astrônomo francês, que acompanhava de perto os trabalhos desenvolvidos por Kardec, vai dizer assim, ele faz um discurso belíssimo no túmulo de Kardec, está lá no Obras Póstumas, quem quiser ler, belíssimo discurso, mas nós tiramos só um trechinho, para a gente poder interromper. Ele era o que eu denominarei, simplesmente, o bom senso encarnado. Razão reta e judiciosa. Aplicava sem cessar
à sua obra permanente, às indicações íntimas do senso comum. Camille Flammarion. E aí no alto do dolmen, vocês vejam que tem letras escritas? Está escrito: nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente. Tal é a lei. Que beleza! Então, eu vou passar a palavra para o Toninho, que vai fazer a prece, e nós vamos dizer a esse irmão, né? A esse irmão, Allan Kardec, que nós somos eternamente gratos por ele ter aceitado a tarefa, a convite do Cristo, por ele ter dado conta, porque ele deu conta. Ele foi até o último instante, ele só viveu 65 anos, mas tudo que ele fez valeu por, diríamos que nós poderíamos colocar aí, se ele chegasse aos 120 anos, tal desdobramento que se deu na obra. Então, nós vamos agradecer muito esse irmão, esse amigo, né? Irmão, porque somos todos filhos do mesmo pai. Amigo, porque ele trouxe para nós um tesouro. E se hoje a gente está num EMEG, gente, estudando o Evangelho de Jesus, com essa amplitude, com essa profundidade, com essa alegria, com esse entendimento, e até o que a gente não entende, tanta fonte, tanta coisa boa que a gente pode buscar, nós devemos também, né, aos sacrifícios que nós jamais vamos conseguir entender, que esse irmão fez, né, junto com a sua esposa, que ela também o auxiliou diretamente, e tantos outros que o auxiliaram, para a gente agora estar aqui estudando os ensinos do Cristo, à luz do Consolador que ele prometeu enviar, e enviou, não é? Então, viva Kardec! Muito obrigada, Allan Kardec. Toninho. Vamos fazer a prece então, né? Então vamos serenar os nossos corações, elevando o nosso pensamento a mais alto, agradecendo a Jesus, aos bons espíritos por mais esta oportunidade de aqui nos reunirmos em nome do Cristo, procurando refletir acerca da tua mensagem, que ela se solidifique, Senhor, nos nossos corações, nas nossas mentes, e efetivamente possamos colocar em prática na nossa conduta diária todo esse aprendizado acumulado, alicerçando em nós as boas obras, que são aquelas que responderão pelo nosso espírito no decorrer da nossa progressão espiritual. Agradecemos imensamente ao codificador, nesta data tão relevante, pela oportunidade de apresentação da doutrina espírita à humanidade. E rogamos ao teu coração augusto, Jesus, que auxilie e ampare aqueles corações em sofrimento e dor, onde quer que eles se encontrem. Auxilia-nos a todos, Mestre amado, e siga conosco adiante, pois temos a certeza que de ti nós muito precisamos ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus. Boa semana para todos, até terça que vem, se Deus quiser.